Hello, protagonista! Que bom te ver aqui. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Se você tá voltando, eu fico muito, muito honrada em poder te receber nesse lugar, nesse espaço em que a gente vai trabalhar pilares importantíssimos do nosso protagonismo. Inteligência emocional, desenvolvimento humano, os assuntos triviais da vida, com uma pequena dose de profundidade, espiritualidade. Então, um pouco do que você vai encontrar aqui. E o meu intuito é que você faça importantes reflexões sobre a sua vida, você se perceba, você se desenvolva, você tenha mais ferramentas e mais repertório para assumir as rédeas da sua vida, meu bem. Então, é o seguinte, se você ainda não segue o podcast, isso faz muita diferença. E avaliar com 5 estrelas, porque assim eu consigo manter esse fluxo, isso apoia demais o crescimento dessa minha missão, para que mais pessoas possam receber essa mensagem, porque eu acredito que quando uma pessoa desperta, não tem jeito, outras pessoas à nossa volta despertam também, e assim a gente vai vivendo de uma forma muito mais evolutiva enquanto sociedade, enquanto comunidade. Combinado? Eu trouxe um tema aqui para vocês hoje, que foi um tema que pingou para mim quando eu estava fazendo uns estudos sobre mindfulness, que é uma das minhas linhas de trabalho, a atenção plena, a nossa capacidade de desenvolver a autocompaixão, um estado de presença, de conseguir realmente, nesse turbilhão que é viver a vida, com tantas demandas que a gente tem, tantos papéis assumidos, a gente conseguir estar nesse estado, de fato, de presença, de acolhimento, de autocompaixão, de empatia. Tudo isso são pilares também do mindfulness e eu venho me aprofundando nisso. E eu estava fazendo estudos com uma cientista, uma pesquisadora muito relevante dessa área, a Shauna Shapiro, e ela perguntou a diferença entre, se a gente sabia a diferença entre se preocupar e se importar. Naquele momento, eu falei, gente, mas não é a mesma coisa? E não é a mesma coisa. Então, eu decidi dedicar esse episódio a essa reflexão, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, inclusive, com alguns desafios que muitos de nós estão enfrentando. A gente vê índices, infelizmente, cada vez mais elevados, até de afastamentos por conta de transtornos em relação à saúde mental nas empresas. A gente acaba vendo pessoas, de fato, precisando de mais e mais cuidado sobre a sua saúde mental. E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje pode fazer muita diferença para trazer mais leveza e mais eficiência para as suas melhores intenções com alguém que você ama, com o qual você se importa. Só que muitas vezes a gente inverte ali, a gente dosa, não vou dizer errado, mas a gente faz uma dosagem distorcida do se preocupar e do se importar, que pode estar afetando negativamente a nossa saúde. Então, é sobre isso que iremos discorrer no dia de hoje. Bora, time? Eu diria, então, que esse tema é um daqueles que acaba que pode transformar a nossa vida. A forma como a gente acaba lidando com a vida propriamente dita. A diferença entre se importar e se preocupar. Eu não sei se você, como eu, também ficou assim, divagando sobre isso quando eu falei. O quanto da nossa energia, de repente, está indo para o que realmente importa, para cuidar de quem importa, e o quanto que ela está sendo consumida por preocupações que talvez não deveriam nem estar ali. Se você é uma dessas pessoas que sente que a sua mente nunca desliga, que está sempre antecipando cenários, cria ali 1000 possibilidades de coisas que, de repente, podem dar errado, esse episódio também é para você. A gente precisa de uma vez por todas entender como equilibrar cuidado e leveza para que você possa viver de uma forma mais consciente e presente. E afinal de contas, se importar e se preocupar, qual que é a diferença? Se importar é agir com interesse genuíno, é buscar soluções, é oferecer apoio. Já se preocupar é se perder com cenários negativos e criar ansiedade antes mesmo de que algo aconteça. Eu queria até trazer para vocês dados que eu tive acesso recentemente para a gente poder refletir juntas e juntos. Então, são dados atualizados sobre saúde mental e eles mostram que 45% dos brasileiros mencionam sofrer de ansiedade. E as mulheres e jovens entre 18 e 24 anos são os mais afetados. E, além disso, 54% da população considera
a saúde mental o maior problema de saúde do país. E isso significa que muitas vezes a preocupação excessiva está roubando a nossa energia. E o problema não é sentir medo ou querer estar preparada, mas sim quanto esse medo tem nos paralisado. E eu mesma já vivi fases em que a minha mente criava ali 1000 cenários de possíveis falhas antes mesmo de eu tirar um projeto do papel, por exemplo. Eu queria prever tudo, controlar as coisas, mas no final eu estava me desgastando. E foi quando eu acabei percebendo que se importar ativamente era muito mais eficiente do que me preocupar passivamente. Como que essa mensagem chega para você? E essa não é só uma questão individual. Grandes mulheres da história também tiveram que aprender essa diferença para poder seguir os seus caminhos. E eu venho cada vez mais me influenciando por grandes protagonistas, venho estudando grandes protagonistas. Eu sinto que em algum momento o meu trabalho vai ser sobre isso. Então eu procuro trazer uma ideia e olhar para mulheres que passaram por isso, mulheres que foram hábeis nisso, mulheres que podem nos inspirar. Então, vamos trazer aqui 3 mulheres que provavelmente você já conheça. Talvez uma delas não, porque eu também não conhecia. Mas para que a gente olhe para isso e de repente se identifique, tanto com o ajuste fino, ou se identifique com a personalidade, com esse ímpeto, com essa facilidade que elas tiveram. Aliás, não sei se dá para dizer que foi fácil para elas, mas com a maneira como elas criaram uma habilidade através do que elas viveram e acabaram impactando positivamente aquilo que elas fizeram. Então, quando eu falo de exemplos reais, a gente pode pensar da seguinte forma: foram mulheres que se importaram mais e se preocuparam de menos. Marie Curie, por exemplo, minha cientista preferida, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Olha só, Marie Curie poderia ter passado a vida preocupada com os riscos do seu trabalho com radiação, mas ela escolheu se importar com o impacto das suas descobertas. E graças a isso, então, ela se tornou a primeira mulher, de fato, a ganhar um prêmio Nobel e mudou a ciência para sempre. A primeira mulher a ir ao espaço, você conhece ela? Valentina Tereshkova. Imagina o quanto ela poderia ter paralisado com o medo. Mas em vez de se preocupar com os riscos, ela focou na preparação, ali, ó, determinada. E ela confiou na sua capacidade. Por que é que a gente não está confiando na nossa capacidade, que a gente está se deixando enredar e se iludir pelos diálogos infinitos e pessimistas dos nossos próprios sabotadores internos? Eu tem um caminho para isso. Eu venho estudando yoga há alguns anos e no yoga a gente entende que a gente não é o nosso corpo, a gente não é a nossa mente. Enquanto você ficar ali enredada com essas ideias que podem vir do ego, que podem vir de sabotadores, que podem vir de medos, a gente está se confundindo sobre as nossas próprias capacidades e a gente está se impedindo de ouvir a nossa própria intuição, que é essa voz da sabedoria, que é essa essência, que é a nossa alma falando e muitas vezes Deus falando com a gente através dessa essência. E agora vou trazer um ícone, uma maravilhosa, uma protagonista, Beyoncé. Será que ela nunca sentiu medo ou insegurança? Para e pensa na carreira dela, uma mulher que, assim, na música, ela tá lá brilhando, mas ela já deve ter passado por muita coisa. Óbvio que sim, que ela já sentiu medo e insegurança, mas em vez de se preocupar com as críticas, com o que pudesse acontecer, ela se dedicou a construir uma presença única e super autêntica ao longo dos anos. E agora eu te pergunto, será que você está gastando energia tentando prever o futuro, ao invés de viver esse presente, de trazer essa atenção plena que o mindfulness incentiva tanto? Então tem aqui um passo a passo para a gente diferenciar, se importar de se preocupar. Eu acredito que esse ponto, pelo menos, me ajudou a ter mais clareza sobre, de repente, as minhas deslizadas nesses aspectos e pode trazer para você insights dos pontos de melhoria. Porque eu acredito que quando a gente olha para esse caminho do autoconhecimento, a gente tem, óbvio, luz e sombra. Só que se a gente, mais uma vez, se deixa enredar pelas nossas sombras ou tem até medo de olhar para as nossas sombras, a gente não evolui. Então, parte desse processo é a gente se tornar cada vez mais corajosa sobre como que você vai olhar para o raio que você tem que resolver nessa vida, que provavelmente vai ser uma libertação para quem vem depois de você, para as pessoas que você inspira, para as pessoas que você impacta
à sua volta. Quando a gente é capaz de olhar para as nossas sombras e fazer os ajustes e as correções necessárias, a gente se liberta. E a gente liberta quem vem depois, a gente liberta quem a gente ama. E eu sinto isso porque muitas vezes eu vejo nos meus filhos traços do meu temperamento, da minha personalidade, dos meus comportamentos que eu ainda não transformei totalmente. Ai, Ju, mas você não trabalha com isso? Não deveria estar melhorada? Sim, eu estou melhorada em muitos aspectos. Mas tem questões que são muito mais profundas, que vão levar tempo. Mas todos os dias eu procuro olhar para mim com mais verdade e entender através dessas sombras o que é que eu preciso cuidar, para onde eu preciso olhar. E eu não vou fazer isso sozinha. Felizmente, eu tenho como recorrer à terapia, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho pessoas maravilhosas as quais me mantêm nesse caminho da evolução e eu espero que você se abra para o mesmo. Combinado? Mas vamos lá, porque senão eu vou divagando e vamos voltar para o nosso tema, então. É que é importante falar sobre tudo isso. Depois me conta aqui nos comentários o que você sente, porque eu procuro trazer informação, mas trazer também os insights que no momento eu sinto e a mensagem que além de um planejamento, de uma preparação, de ter ali um tópico, as mensagens que na hora acabam vindo para mim. Então vamos retomar para a gente voltar ao fio da meada. Aqui tem algumas provocações para você diferenciar, se importar de se preocupar. Especialmente para você que sente que se preocupa demais e quer aprender a equalizar isso. Aqui estão alguns passos para te ajudar nessa transição. Primeiro é identificar os seus pensamentos, saber que eles são pensamentos. Quando você sentir aquela ansiedade, para e analisa se o que você está pensando tem fundamento ou se é só um medo projetado tentando te engolir. O ponto 2 aqui é questionar a realidade desses pensamentos, se perguntando, eu tenho provas concretas de que isso vai dar errado mesmo? Ou eu estou criando um cenário na minha cabeça e de repente prejudicando todo o andar da carruagem? Outro ponto que falei no começo, a gente precisa se aprofundar, focar no presente, ativar a nossa presença. Se importar significa agir no aqui e no agora. O que pode ser feito hoje, então, para melhorar uma determinada situação? É tudo o que você tem ao seu alcance. É se trazer de volta para o presente e fazer essa reflexão. Outro ponto, agir dentro do seu controle. Se algo não depende de você, solta. O que está no seu controle? O que não está no seu controle? E nessas horas, é aquele momento em que, de repente, você deveria repensar a espiritualidade ou se conectar mais com a espiritualidade, independentemente do caminho que você acredite, do caminho que você já siga, ou se você ainda não encontrou esse caminho, não desistir. Porque tem horas que a gente tem que soltar. O Dr. Hermógenes, um grande yogi, falava, eu entrego, confio, aceito e agradeço. E muitas vezes esse é o melhor caminho de fato, e deixar Deus ser Deus e Deus agir através das intenções que Ele tem para a nossa vida, ao invés da gente ficar batendo cabeça pelos desafios que a gente está passando. E sim, eu não estou querendo dizer que seus problemas não são problemas, mas é entender que tudo vai nos capacitar, tudo vai trazer aprendizados, e eu sei que é desafiador enquanto a tormenta está passando, lidar com tudo isso, mas entrega, confia, aceita, agradece. Por último, e não menos importante, eu falo muito nas minhas redes, na minha transição de beleza para comportamento humano, eu entendi que não era beleza, o tempo todo foi sobre autocuidado. Porque corpo e mente estão conectados. Quanto mais você cuida do seu bem-estar, mais clareza emocional você vai ter para agir com consciência, com congruência, com presença. Se importar, empodera. Se preocupar, suga a sua energia. E a escolha é sua. É se lembrar, o autojulgamento te impede de aprender. Quanto mais você se cobrar, mais difícil fica enxergar soluções. Então, escolhe se importar, agir no presente, confiar no processo. E agora me conta, eu quero muito saber, qual pensamento você pode soltar hoje para viver com mais leveza? Pode comentar aqui, pode comentar no Instagram e compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você quer se aprofundar nesses temas, ou também, de repente, levar esses temas para o seu time, para a sua empresa, para o seu evento, a minha agenda de palestras está aberta e eu levo esse tipo de mensagem para treinamentos, eventos corporativos e encontros de alta performance.
É só você entrar em contato com o meu time e a gente pode juntos pensar nas possibilidades de levar esse impacto que eu trago aqui para vocês semanalmente e que eu acabo fomentando através das minhas plataformas, levar também para dentro das empresas, até mesmo porque a gente está observando um movimento acontecendo. Eu trouxe alguns dados para vocês no começo do episódio e precisamos cuidar cada vez mais dessas vidas, dessas pessoas, dos colaboradores e também das lideranças dentro das empresas. Eu já faço isso e é uma das minhas grandes alegrias poder levar transformação. E não sou eu que transformo ninguém. Eu entendo que eu sou ali um instrumento, eu levo repertório, eu levo conhecimento e informação para que as pessoas possam se transformar. Isso é o mais bonito do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, porque quando você tem essa certeza de que é você que se transforma, o que acontece? Você ganha autonomia, autoconfiança, você se torna muito mais segura de que sim, de uma forma ou de outra, ainda que a gente não esteja no controle de tudo, você está com as rédeas do seu bem-estar e da sua evolução nas suas próprias mãos. E isso ninguém tira de você. Bom, a mensagem está dada, espero que ressoe, que reverbere, que você compartilhe com muitas pessoas. Vamos fazer esse episódio estar entre os mais compartilhados. Conto com vocês, protagonistas. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e por a gente poder estar aqui, caminhando e evoluindo juntos e juntas. Assim seja, assim é. Um grande beijo e até mais.